Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Bem, precisamos continuar os nossos estudos, né? Vocês estão focando, estão fazendo os exercícios da apostila, estão mantendo o foco na leitura e nos estudos? Olha o nosso planejamento semanal dos estudos, hein? Vocês precisam focar e ser autores da própria história de vocês. Bem, hoje nós vamos falar da unidade 2 de português, do capítulo 2. Falaremos de frase, oração e período. O que é uma frase, gente? É um enunciado com sentido completo que se caracteriza pela entoação. Esse enunciado ele é utilizado pelo ser humano para expressar o seu pensamento, para expressar um sentimento, para estabelecer uma comunicação. E de acordo com essa entoação, nós vamos ter os tipos de frase. Quais são esses tipos de frase? As frases elas podem ser declarativas, interrogativas, imperativas ou exclamativas, tá bom? Antes desse tipo de estabelecer essa classificação desses tipos de frase, nós também temos uma outra classificação, que são as frases nominais e as frases verbais. Nas frases nominais, o verbo não aparece explícito, mas nas verbais, o verbo ele aparece, tá bom? Então, voltando aos tipos de frase, de acordo com a entoação, o que seria uma frase declarativa? Quando nós fazemos um juízo a respeito de alguma coisa, declaramos alguma coisa de forma afirmativa ou de forma negativa. Se eu digo assim para vocês, por fim, o sol escondeu-se. Eu estou fazendo uma declaração, então eu tenho uma frase declarativa, tá bom? Na frase interrogativa, nós fazemos uma pergunta e por isso vai aparecer um ponto de interrogação. Por que fugiste de mim? Percebam que a entonação mudou, a entoação da frase mudou, né? Nessa entoação aparece uma pergunta, aparece uma interrogação. Então, a entoação é diferente. Na imperativa, nós exortamos alguém a praticar ou a deixar de praticar um ato. Então, se eu digo assim, honrarás pai e mãe, eu estou fazendo uma exortação para alguém praticar alguma coisa. E na exclamativa, nós exteriorizamos o estado da alma, que pode ser admiração, repulsa, irritação, desprezo. Se eu digo assim, bem feito, eu estou expressando algo que eu estou sentindo em relação a alguma coisa que foi feita. Tudo bem, amores? Bem, e as frases, elas podem receber um outro nome quando é uma frase verbal. A frase que apresenta um verbo ou uma locução verbal se chama oração. E aí eu posso falar um exemplo para vocês. A sala está suja. Apareceu o verbo estar. Se apareceu o verbo estar, eu tenho uma frase verbal, ou seja, eu tenho uma oração. Tudo bem? Só que vocês precisam se atentar a um detalhe. Frase é um enunciado com sentido completo. Mas a oração, nem sempre ela vai ter um sentido completo. Então, nem toda frase é oração e nem toda oração é frase, tá bom? Existem dois termos que são básicos na oração, que é o sujeito e o predicado, que nós vamos falar sobre isso mais pra frente, tá? E o que é o período? O período é uma frase oracional. E aí, ele pode receber duas classificações. O período simples, que apresenta apenas uma oração, chamada de oração absoluta. Se ela tem uma oração, ela só tem um verbo. Ou o período composto, que apresenta mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Então, se eu digo assim para vocês, choveu muito ontem à noite. Choveu, um verbo só. Então, eu tenho um período simples. Eu tenho uma oração absoluta. Agora, se eu digo para vocês assim, trovejou, relampejou, choveu e as ruas ficaram alagadas. Eu tenho mais de um verbo. Logo, eu tenho um período composto. Lembrando que o que termina a minha frase, o meu período, é o ponto, tá? Que pode ser o ponto final, pode ser o ponto de interrogação, o ponto de exclamação ou as reticências. No período composto, nós temos dois grupos também. Um que é chamado de período composto por coordenação, tá? E nesse período aparecem as orações coordenadas, aquelas que são independentes sintaticamente,
ou período composto por subordinação, que são orações dependentes sintaticamente uma da outra. Elas não são orações independentes e autônomas. Tudo bem? E toda oração, gente, é preciso fixar que toda oração ela tem um verbo, mesmo que ele não esteja explícito na oração. Se eu digo assim para vocês, a vida vem em ondas como o mar. Como o mar o quê? Como o mar vem. Mesmo que o verbo não apareça depois, ele está ali. Ele está ali, ele não está explícito, ele está implícito, tá? Mas ele está ali. E é importante lembrar também que locução verbal é um grupo de verbos que constitui uma única oração verbal. Então, na locução verbal, ela só apresenta um sujeito e constitui uma única oração. Não se esqueçam disso. Então, se eu digo assim, hoje vou chegar tarde a casa, eu tenho um período. Esse vou chegar corresponde ao chegarei, a uma ideia verbal, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Preciso que vocês façam os exercícios relacionados a esse conteúdo para a gente treinar e fixar a matéria. Tá bom, galerinha? E estou aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. É só enviar para o colégio e aí eu procuro responder a todos. Um beijo e até a próxima!